Milhares de anos se passaram desde que a humanidade foi misteriosamente petrificada. Algumas das pessoas que conseguiram se desperificar no mundo primitivo trabalharam arduamente para reconstruir a humanidade e a ciência do zero. E finalmente foi atingido o marco da construção de um navio, que os levará para o Pacífico. Nessa temporada, finalmente vamos descobrir o segredo por trás da petrificação e o objetivo é ir para a Lua. E aí, clã, tudo suave? Tá saindo temporada nova de Dr. Stone e estamos na reta final do anime. O mangá já chegou, né? Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre o porquê ocorreu a petrificação. Se tem curiosidade sobre, eu vou deixar o link nos comentários e no card. E aqui no canal é praticamente uma tradição postar vídeos sobre as temporadas novas de Dr. Stone. E a gente tem bastante vídeos sobre essa obra, eu vou fazer uma playlist depois. E com essa temporada não ia ser diferente. Vai deixar aqui que essa temporada, que é a última, vai ser dividida aparentemente em 3 partes. E quando esse vídeo aqui sair, provavelmente ainda vai estar saindo a primeira parte da temporada. Então vamos dividir esse vídeo em 2, cada com 6 episódios, tá bom? A temporada se inicia com a querida repórter gravando um áudio sobre o que estava acontecendo nos últimos anos e os novos objetivos, assim como eu falei na introdução do vídeo. E eles vão iniciar pegando recursos na América. É bom lembrar que o Brasil tem um papel importante nessa reta final do anime. Capítulo 1. Então, a grande jornada no navio começa. Não queria bajular não, mas a abertura do anime ficou muito boa. Bom, logo no começo do anime já tivemos desentendimento do Senku com o Ryusui, porque o Ryusui falou que demoraria 70 dias pra chegar, mas o Senku tava falando que seria em 40 dias. Era tipo o líder do navio versus o da ciência. Mas o Tadeu separou a briga, aparentemente, e tava mais pra apenas uma discussão, né? Após isso, eles começaram a discutir, não no sentido de briga, sobre o destino, que seria o Zewa. Em específico, o destino que eles escolheram foi São Francisco, e seguindo novamente a linha de raciocínio do Ryusui, demoraria 70 dias. Mas novamente Senku discordou e mostrou outra rota que diminuiria o tempo da viagem para 40. Então a discussão se prolongou bastante e o Senku falou o motivo de querer chegar mais rápido, que era para não perder o milho. E o ponto de vista dos dois estava muito bom, nenhum dos dois queriam ceder, então o verdadeiro duelo começou e eles decidiram um pouco. Então o Gen era a dupla do Ryusui e a Kuroko era do Senku. Nem preciso dizer que o Gen tava roubando pra caramba, né? Mas o que eles não sabiam era que o Senku também tava. Bom, no final das contas, depois de uma partida bem complicada, nem preciso dizer quem ganhou, né? Enfim, os tripulantes gostaram bastante e depois eles fizeram meio que um cassino no navio, garantindo um passatempo durante a viagem. Tem até bebidas alcoólicas e também tivemos a cerveja adquirida. A viagem foi reduzida para os 40 dias. No final do EP descobrimos que era tipo uma armação do Senku e do Ryusui. Com isso, nosso primeiro episódio chegou ao fim. Vamos para o segundo. Episódio 2. Iniciamos agora com uma volta para 2 semanas antes da partida do navio, onde Senku resolveu secar o trigo que estava úmido no fogo. Além disso, a Kuroko fez o processo de amassar o trigo, misturar água quente e filtrar, e fizeram um suco de trigo, segundo a Kuroko. Mas o Senku colocou lúpulo e ferveu, depois colocou para fermentar e assim mostrou como eles fizeram a cerveja. Como a Suika não pode beber álcool, e alguns não iam beber porque daria problema se todos ficassem embriagados, a Françoise fez coquetéis sem álcool. Os malucos estão chiques, tá? Até um tempo atrás só tinha sabão. Bom, com isso, eles fizeram um xarope de goma. O processo foi do jeitinho louco do Shigami. Colocou até veneno dentro, claro que não pra matar, mas fazia parte do processo. E nisso tivemos a bebida láctea adquirida. Bem, os coquetéis da Françoise foram um grande sucesso na tripulação. Depois dos coquetéis, o Guinho, que estava completamente embriagado, perguntou para o Matsukaze o que tinha acontecido no passado dele sobre o mestre do mesmo. Então, ele explicou o que aconteceu com o mestre dele. Quando os causadores do Flash Verde caíram do céu, algumas pessoas descobriram como funcionava. E lógico que acabou caindo nas mãos erradas. E alguém tentou petrificar o mestre dele, mas o Mitsukaze chegou a tempo, entre aspas, e cortou a parte do braço que estava petrificando. Mas o mestre acabou perdendo muito sangue e não resistiu. Todavia, antes dele morrer, ele se questionou porque as medusas tinham caído em grande quantidade na terra, sendo que só uma seria capaz de petrificar todo mundo. Mas como caiu em grande escala, parecia que quisessem que os humanos usassem uns contra os outros. Os rivais tentaram atacar de novo e o Matsukaze deu fim em uma boa parte deles. Mas como eram um contra vários, ele acabou sendo derrotado e antes de ficar 100% petrificado, ele deixou uma marca do que seria o objeto do mal. E dá pra notar que ele se sente bem culpado pela morte do mestre dele. A Françoise, em um ato de consolar, ele fez uns drinks como cerveja e bem, ele era fraco com álcool e desmaiou. Também nesse episódio eles desperificaram o Ryoga. Esse rap tá com muita informação de uma vez. Claro que o Ryoga não ia aceitar ajudar no combate e ficar sem receber nada em troca, e o que ele queria era o direito de trazer 2 pessoas de volta, e ele conseguiu. Eles seguiram viagem, mas o clima ruim tava atrapalhando muito, já que se o tempo estivesse nublado, chovendo, dificultaria a viagem, né? Para resolver esse
problema, eles fizeram uma pedra do sol que os Vikings usavam antigamente, mas fizeram de uma forma um pouco mais moderna. E tivemos a pedra de sol adquirida. No finalzinho do app, finalmente eles chegaram nas Américas. Com isso, finalizamos o episódio 2. Simbora para o 3. Bom, como eles chegaram nas Américas no finalzinho do app 2, o episódio 3 se inicia com a galera comemorando que finalmente chegaram, já que eles estavam viajando há um tempo. A primeira visão que eles tiveram quando estavam chegando em terra firme foi várias estátuas de pessoas petrificadas. Não é uma visão muito agradável, né? Então eles ficaram meio deprimidos vendo a cena, acho que foi o choque de realidade, mas depois ficaram motivados para concluir a missão e desverificar a galera. Bem, quando eles começaram a explorar foi um choque, era pinha gigante de árvore com mais de 80 metros, abutres e os coitados humanos pós a petrificação estavam surpresos com tudo. Depois disso a busca pelo milho começou. No meio do caminho adivinha o que aconteceu? Se você pensou em animais perigosos atacando, você acertou. Crocodilos estavam à solta e começaram a atacar os barcos, mas a equipe dos lutadores ficaram extremamente felizes com isso, sabe por quê? Porque agora eles iam ter carne e os crocodilos que não conseguiram fugir viraram churrascão. Um dos crocodilos tinha engolido algo meio suspeito e dentro disso tinha simplesmente uma espigona de milho, o que foi uma boa dica de onde encontrar mais milhos. Aí do nada apareceu uma pessoa esquisita e um monte de lobo cercando ela. Claro que os escoteiros não estavam no local e essa entidade esquisita em poucos segundos deu um fim nos lobos. Voltando para a equipe das buscas do milho, o Senku fez uma armadilha luminosa para atrair insetos e pegar eles. A intenção é atrair insetos fototáticos, isso para ter uma ideia se o milho está por perto. E bem, tinha um tipo de mariposa que prosperam no milho e chegaram à conclusão que tinha muito por perto. Lembra que eu falei que tinha aparecido uma pessoa esquisita? Em algum momento Tsukasa sentiu uma presença estranha, cheia de sede de sangue, e era essa pessoa esquisita. O que mais surpreendeu foi o cheiro de arma de fogo. A pessoa estranha atacou eles com uma metralhadora. Tava bom demais pra ser verdade, né? Pelo menos eles conseguiram fugir de lá. Nisso eles chegaram à conclusão que, assim como o Senku, alguém nos Estados Unidos deve ter se despetrificado sozinho e ele estava cultivando milho em grande quantidade. Vocês conhecem o Senku, ele agora quer ganhar dos inimigos. Bom, nosso terceiro episódio terminou aqui e as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Agora com o episódio 4, o EP 4 começou com eles discutindo sobre o outro possível cientista louco igual Senku, e eles têm consciência que o inimigo está mais avançado que os japoneses, já que eles têm até metralhadora. Pelo menos a ideia deles é que eles estavam melhores no quesito militar. O que eles não contavam é que os estadunidenses já chegaram no nível de ter avião e que os americanos atacariam eles com os aviões. Andar com o Senku é pedir pra morrer de verdade. O Senku, para parar o ataque dos americanos, pediu para jogarem uma bomba de gás acetileno para parar o motor e ele cair. Funcionou. Ao invés de fugirem, eles simplesmente foram procurar o avião e acharam, e eles foram atrás porque o Senku queria o avião pra eles. Aí o Senku e o Ryosei ficaram babando no avião que eles roubaram, e os escoteiros agora estão na saga de rastrear o piloto do avião. O piloto fez uma armadilha pra pegar eles, mas eles têm alguém que notou e resolveu mudar o jogo. Ele fingiu que tava se rendendo e o misterioso apareceu elegantíssimo, tá? E esse cara levou alguém para conversar com outro homem do lado dos Estados Unidos, e olha que ele levou ele pra um lugar bem bonito e adivinha que tem lá? Uma grande plantação de milho. Tem até tratores e vacas. A base dos caras é uma loucura. Eles estão muito mais avançados e tem um motivo pra isso. O cara esquisito levou alguém pra conhecer outro cientista que, na real, é um cientista mesmo. O Senku, querendo ou não, é só um estudante, né? Por isso, eles estão extremamente mais avançados. O nome do cara esquisito é Stanley Snyder, viciado em cigarro e um antigo soldado. E o cientista é o Dr. Sheno, bem psicopata. O Sheno tem até um polígrafo para detectar mentira. Pelo menos foi a conclusão do game. O que fez o game se sentir meio que desafiado, já que ele é um mentalista. O maluco começou uma atuação digna no Oscar, tá? Mas o Sheno chegou à conclusão que ou ele seria extremamente sincero ou um mentiroso talentoso. E sabemos que é a segunda opção. Alguém tá querendo trabalhar de infiltrado, mas o Sheno tá fazendo umas perguntas meio cabulosas que podem ferrar com o Senku. Uma dessas perguntas é quem seria o cientista do Japão. E o Gen claramente não falou que era o Senku. Por um momento dava pra pensar que ele ia falar que era o Tsukasa, mas no final das contas ele falou que era o Taijo. O nosso episódio terminou por aqui. Enquanto o Gen tá passando pelo interrogatório, a Kohako e o Chrome estão vigiando a base inimiga para informar o Ishigami. Tem uma grande chance dos americanos estarem vigiando os dois, então estão interagindo de forma indireta na ligação, mas chegaram na conclusão que o Gen estava infiltrado mesmo sem o Chrome ter dito. Acontece que o Sheno, só com essa ligação, conseguiu usar a frequência de rádio do Senku. O maluco é muito rápido. E o Sheno entrou em contato para falar com o líder científico deles, ou seja, o Taijo, o que deixou o Senku indignado. Não só o Senku, mas toda a tripulação, principalmente o Taijo, coitado, mas eles concluíram
concluíram muito rápido que isso era coisa do Gen, e o Taiji entrou no personagem e deu uma bronca no Shino por ele estar atacando as pessoas. Todo mundo ficou com cara de tacho por causa disso. O Shino ligou para, de certa forma, se exibir e falou que já tinha uma fábrica de amônia química, o que faz com que eles tenham munição até umas horas. Essa ligação do Shino revelou uma coisa muito importante para a tripulação do Japão, que os americanos ainda não têm acesso ao fluido de reviver, ou seja, pelo menos nisso, os japoneses estão levando vantagem. O Shino sabe que eles têm acesso a algo que faz as pessoas verificarem e tá atrás disso. E como a negociação falhou, o Shino mandou o Stanley dar uma olhadinha na base que os japoneses estavam, só que com outro tipo de avião, então eles já estão cientes que tem mais aviões. Por sorte, eles têm um grande artesão na equipe que consertou o avião roubado. E agora o objetivo é fazer um portador de aeronave. Além disso, eles começaram a elaborar uma estratégia, já que eles estão em desvantagem de armas, mas eles estão na vantagem em quantidade de pessoas. Com isso, eles fizeram, a pista de avião deles. Enquanto isso, na base inimiga apareceu uma personagem nova, bem musculosa, minha meta pro ano que vem. E o Shino começa a falar de forma breve as intenções dele, e chega à conclusão que vai prender eles e matar o cientista inimigo, vulgo Taijo. E o Gen tá em um abismo grande agora. Voltando para a base japonesa, eles chegaram à conclusão que devem atacar primeiro que os inimigos. O Tsukasa quer mandar um esquadrão especial para capturar a fonte científica de Shino, e o Senku escolhe as pessoas do esquadrão que vai ir. Tsukasa, Hyuga, Ukui e a lendária e mais perigosa, a mais inteligente e a mais assustadora, Suika. Acontece que o Shino teve a mesma ideia e vai atacar com Stanley, que possui uma metralhadora, e mais uma vez o episódio finalizou, tá ficando insano. Vamos para o próximo episódio que saiu até o momento que eu tô fazendo esse vídeo. Episódio 6. Começamos o episódio já na base inimiga. O Shino sentadinho no trono dele igual uma burguesa. O Gen questiona se o Shino pode fazer isso e o Stanley simplesmente fala que pode. Coitado do Gen, ainda tá em choque e meio que foi intimidado pelo Shino. O Gen agora tá preocupado em avisar para o Taijo ter cuidado com o assassino que vai estar no caminho dele. Mas meio que ainda precisa saber como vai fazer isso, já que o Shino tem acesso ao rádio e tá sendo vigiado pela mulher gigante. Mas para frente no app mostra mais uma personagem do lado inimigo e o nome dela é Luna. Ela tava tendo um diálogo com Stanley até que apareceram mais dois personagens e eles se chamam Carlos e Max. Eles levam uma bronca por ter demorado e também ficam competindo entre si para ver quem vai carregar mais coisa, provavelmente para chamar a atenção da Luna. Enfim, voltamos para os cientistas mirins. Acontece que o time do Stanley tava vigiando ele e o Stanley começa a medir como vai estar o clima, porque o clima afeta a velocidade da bala. Ele já foi na intenção, tá? Agora ele tá de snipe para atingir o líder da expedição, teoricamente o Taijo. Até a Luna ficou chocada quando o Stanley falou que ia matar eles, ou melhor, matar o líder, mas tenta disfarçar. E agora o Stanley quer que a Luna seja tipo uma infiltrada, igual alguém, pra descobrir quem é o líder e sinalizar pra ele dar um tirinho bem de leve de sniper. E meio que funcionou, já que ela tá conseguindo atuar bem de uma pessoa que tá fugindo do perigo. O Ryusuke, ansioso pra saber o que o Senku ia fazer perante a isso, e o Senku simplesmente começou a galantear ela, deixou a coitada da menina encantada. Claro que ele tá fazendo de propósito, não se deve esperar nada de bom vindo do Senku. O Senku e o Ryusui já sabem que ela é um espiã, mas o Senku tá se divertindo com isso e tá querendo extrair várias informações dela sobre os inimigos. Inclusive, ele quer mandar uma mensagem criptografada para o esquadrão do Tsukasa. O Teiki cortou para o time dele e eles estão tentando encontrar a base inimiga, já que só o Chrome e a Kuroko sabe onde fica e eles ainda não voltaram porque estão vigiando a base. Voltou novamente para o navio, onde eles ficaram mandando alguns recados para os inimigos. E enquanto isso, a Luna ainda tá lá tentando adivinhar quem é o Taijo. Mas acontece que a Yuzuriha entregou quem era o Taijo, o que deixou a Luna indignada porque ela tava imaginando alguém completamente diferente, tipo o Senku, que é o tipo dela. Ela gosta de nerds. Os japoneses levaram a Luna para o bar da François para tentar arrancar as informações e eles querem fazer isso dando sorvete pra ela, subornando, né? Confesso que achei que eles iam tentar embriagar ela para arrancar a informação, mas então para o sorvete estava faltando a essência de baunilha, o que não é um problema para o Senku, que conseguiu produzir. Com todos os ingredientes em mãos, a François começou a fazer o sorvete do suborno. A Luna, quando experimentou o sorvete, ficou parecendo uma mal tomando veneno. O sorvete foi um sucesso entre todos os tripulantes. Conversando só um pouquinho com a Luna, o Senku perguntou se o Shino era um ex-cientista da NASA e ela meio que confirma que sim. E meio que o Shino foi quem fez o Senku a querer entrar no edifício de foguetes. Então é o aprendiz versus o mentor, tecnicamente. E foi assim que terminou o nosso 6º episódio. Com isso vamos finalizar por aqui, né? Queria deixar aqui que é muita informação de uma vez só. O anime tá se saindo bem, tá? Até onde eu vi tá indo bem com o mangá. E é um ponto bem positivo. Como eu falei, vamos ter uma parte 2 desse vídeo, então até lá.